que nós estudamos aqui hoje, né? A educação física ofertou uma educação do corpo conivente com os ideais de educação nacional. Para poder responder essa pergunta, a primeira coisa que me veio à cabeça foi pesquisar sobre a palavra conivente, né? E que fala que é quando a pessoa faz o mal sem... Aliás, ela finge não ver o mal que faz a outra pessoa, a outrem. Então, diante de tudo que o Gustavo falou, todo mundo que nós estávamos discutindo, a educação física, ela simplesmente se moldou, se moldou em cima dos moldes que a nação queria. Ela foi se moldando em cima daquilo que a nação queria, aquilo que a nação exigia que fosse capacitado os estudantes ou o trabalhador em si, porque ela era aquela parte mais higienista. Então, no meu ponto de vista, respondendo a essa pergunta, ela era conivente, sim, porque ela não olhava, é igual o Paulinho falou um pouquinho mais cedo, né? É que era aquela coisa que tinha um professor de educação física, era do exército, não era um professor de educação física, não estudava para aquilo, né? E fazia. Aí, depois, tinha acompanhamento médico, como também vimos no texto, que sempre tinha aquele paralelo, porém só depois que o cara estava torto, né, Paulinho? Então é aquele negócio, ela não via o mal que fazia para a pessoa em si, porque ela moldava em cima do que a nação queria. Ok. Ana Braz. A educação física, no meu entender, mas também, além do que a minha colega falou, ela foi gerada por uma ginástica. O que era a ginástica? A ginástica era um instrumento poderoso para uma orientação estética do povo brasileiro. Tá? É que fazia com que fortificava o ser humano, dava saúde e dava também uma disciplina, tá? Que era algo absolutamente necessário na nossa sociedade. E ela também tinha um conhecimento gerado pela biomedicina, que contava também que a educação física produziu um povo forte e civilizado. E tinha um aval das escolas, da instituição médica e militar. E os professores de educação física naquela época, eles eram formados nas escolas militares, que criou a educação física para ideais políticos da classe burguesa. A proposta era consagrar uma educação que fosse moral, intelectual e física. Participação para quem? Carlinhos? Complementando o que os colegas falaram, a educação física da época foi para atender a crescente econômica que se encontrava no país, né? No caso a Revolução Industrial. Então, nesse período, os corpos, para aguentarem as longas jornadas de trabalho, eles teriam que ser fortes e saudáveis. Então, a educação física contribuiu para isso, né? E ainda a educação física, nessa época, ela serviu para domesticar o homem, né? Fazendo com que o mesmo não refletisse sobre suas condições de vida na sociedade. Como política na escola, na época, né? Como quem deveria preparar os corpos? A escola, o poder da nação da época, que tomava conta, né? Então, o indivíduo era preparado pela escola através dos professores que eram formados nos instituições militares. Uma parte que fala aqui, que é daquela época do higienismo, que eles levavam muito para o lado da higienização dos corpos, tendo em vista o que o Carlos falou ali, relacionado
sumiu a palavra agora. Relacionado aos... Nossa, viajei. Revolução Industrial. Relacionado à Revolução Industrial, onde eles queriam corpos saudáveis e fortes para poderem ser usados em indústrias. Isso também não era muito visto pelos educadores. Então eles visavam muito essa parte do corpo saudável devido a serem usados na parte das indústrias e que futuramente esses corpos futuramente teriam dificuldades em saúde, porque você fazia exercícios muito fortes quando tinham 18, 19 anos, depois lá quando tinham 30, 40 anos, eram prejudicados devido a fazer muito exercício na parte física. Eu não preciso levar nem muito lá na antiguidade, não. Eu, quando fazia educação física aqui na minha época, que a Paula até participou muito disso, nós tínhamos professores que colocavam a gente para fazer escadas, subir morro e descer morro assim, 1 hora. Às vezes você fazia uma aula de 40 minutos, você tinha que rodear um quarteirão, subir morro e descer morro, correndo, subir escadaria e descer escadaria. Quando que o professor nos dias de hoje faz isso? Coloca um aluno para fazer escadaria e descer escadaria. O joelho dele daqui a 10 anos estão tudo ferrado, como acontecia antigamente. Só que hoje mudou um pouquinho, devido à evolução que teve na parte da educação física. Passei para você já falou? Não, Fernando não. Manda brasa aí, pega o gancho. Bom, eu acho que a educação física era voltada, como os colegas já falaram, pela manter dentro do vigor físico da pessoa, voltado para a força física. E não tinha toda essa visão global que é hoje, né? Como a Joana falou, na época eu mesmo tive aula com militares, né? Nós corríamos pelas ruas doido, marcha mesmo de militar mesmo. 1, 2, 3, não sei o que, vai embora, e pela rua, e as pessoas que estavam ali não entendiam nada, né? Só observavam aquela gente correndo. E como eu havia falado nas aulas anteriores, era um contra-turno escolar. Pela manhã, né? Todo mundo uniformizado, bonitinho. Na época, chute, meinha, shortinho, enfim. E eu acho que a educação física teve uma evolução no seu formato. E eu pretendo que esse formato ela venha se desmembrando mais ainda, eu acho. Bom, acho que a pergunta central sobre a educação física é se ela atendeu a demanda ou não nesse período. Né? Já foi abordado diversos aspectos históricos aqui, como ela foi implantada, de que maneira ela era aplicada, mas a questão se atendia a demanda ou não, eu acho que fica até complicado a gente mencionar aqui, porque não cita como isso era regular, como isso era fiscalizado, se isso era acompanhado, se tinha uma educação física que tinha um acompanhamento mais científico em relação aos resultados que ela dava. Ela era aplicada da forma higienista, né, através dos primeiros pedagogos que foram os médicos, mas não tinha uma fundamentação científica específica, né? E até hoje também a gente percebe isso, quando fala de atendimento à demanda. Existe alguma coisa que regulariza a educação física hoje, alguma fiscalização que vai à escola, que se preocupa com a educação continuada, com a sua educação física? Então acho que a questão central sobre a demanda vai ficar um pouco evasiva, porque a gente não tem parâmetro para poder explicar isso. Né? A gente sabe que ela foi aplicada dentro do conceito social, né? Preparando o aluno para ter um corpo forte, para a indústria, para o exército, para a higienização, mas a gente não sabe se isso realmente veio a dar certo ou não. Bom, naquela época, acho que era voltada para a Revolução Industrial com o intuito de ter corpos perfeitos capazes de satisfazer as indústrias. E também era proveniente dos métodos
que eu só aplicava no exército, corpos perfeitos. Na minha época, que eu era criança, eu fiz muito ginástica de correr morro, subir morro, e o que mais fazia era parte física pesada mesmo. Acredito que não era muito bom, porque às vezes a gente aguentava correr a 5 km acima, e tinha um gordinho ficar mais embaixo, ficar mais... Então acredito que agora seja diferente, seja melhor. E a Paula, só a Paula. Paula? Fala o que você estava vendo, que não vai dar. Voltando à questão da virilidade, da ginástica, a gente também tem que citar as crianças, né? Que na época eles tinham que ser viril, né? E gestos e, como é que eu vou falar, promover saúde, mas na verdade eles eram muito afetados também pela questão de não estar preparados para ter uma educação física, despreparada também pelo professor ou pelo, como que é? Os aspirantes do exército e por serem então despreparados para estar dando aquela aula, aquela orientação. E os pais, eles eram coniventes, eles achavam legal e coniventes com aquilo tudo. Mas é o que acontece hoje. Se a gente não tiver uma preparação para estar dando uma aula com aquilo que a gente acredita e estuda para ser feito, eu acho que a gente tem que se basear, né, naquilo que a gente está vivenciando. E a gente tem que ter noção, né, do que a gente está fazendo, do que a gente está passando, que é a questão da boa saúde, a boa alimentação, um bom exercício físico, para não vir depois a se contradizer, não, como que eu vou falar? Não vir afetar a criança de uma forma ruim. Como a Paulinha estava falando, a preocupação das crianças que queriam formar, né? Eles queriam formar, só estavam preocupados em formar pessoas que pudessem futuramente, depois que saísse da escola, trouxesse... Como que é? Isso. Benefício. Trouxesse benefícios. Com o objetivo de delas trabalhar, setor industrial, trabalhassem, né? Pudessem. Então, eles não estavam preocupados na formação daquele indivíduo, só estava preocupado o que ele poderia produzir, né? O que ele poderia ser, o que ele poderia trazer de lucro para as indústrias, para as empresas. A educação física de agora, você nem consegue muito, por exemplo, até que em escola particular você tem uma facilidade maior que você pode exigir um pouquinho. Mas, por exemplo, na escola pública, eu tive o exemplo de um professor esse dia estava me contando que ele chegou na escola lá, escola pública do município, e normalmente alguns gostam de fazer educação física, outros não, né? Vou dar exemplo que aconteceu que ele estava me contando. Aí chegou lá, primeiro dia de aula, isso, aquilo, aí um monte de aluno não estava de tênis. Não estava de tênis. Aí esses alunos todos queriam fazer educação física. Ele falou que na aula dele não ia fazer educação física não, porque ao menos tênis aqueles meninos tinham que ter no pé para fazer educação física. Aí ele foi reclamar com a diretora chegou, mas eu não posso exigir dos alunos que calcem tênis, porque alguns nem têm tênis,
Por isso que eles vão de chinelo, isso, aquilo, aquilo outro. Aí na próxima aula ele foi e colocou a regra. Ó, quem não tiver tênis, não precisa vir de tênis, pode vir de chinelo, mas a minha aula vai ser assim, ó. Quem fizer a aula de educação física participativa, cada um vai ter uma pontuação. E quem não fizer, eu vou dar 4 trabalhos por mês. Eu vou dar 4 trabalhos por mês. E esses trabalhos vão valer nota. Quem tiver tênis e fizer a aula, todo mundo vai ter mais oportunidade de ter nota. E quem não fizer aula participativa, vocês vão ter que ter uma nota. Se vocês não fazem educação física, como eu vou dar nota para vocês? Vocês vão fazer 4 trabalhos durante o bimestre. E esse trabalho vai fazer vão valer cada um 10 pontos. Então quem não fizer, vai ter que estudar. Quem não fizer aula participativa vai ter que fazer educação, vai ter que fazer os trabalhos e estudar para fazer nota. E esses trabalhos vão fazer nota. Tudo bem, aí vamos reclamar isso, aquilo. Meu filho, no outro dia, 90% da turma estava de tênis no pé. Eles levam o tênis dentro da mochila, na aula de educação física. Eles colocam o tênis, tiram o chinelo e fazem a educação física. Depois eles tiram o tênis e ficam de chinelo o resto da escola todinha, vocês acreditam? Então, porque às vezes, não é possível, por mais pobre que seja, ele vai ter um tênisinho. Então, quando você colocou uma proposta para eles tiveram como escolher e eles viram que eles teriam dificuldade em ter nota na matéria, por terem que fazer trabalho e pesquisar na internet, isso e aquilo, eles deram um jeito rapidinho de todo mundo colocar tênis no pé. E fizeram as aulas, todos eles vão ter a... Então, eu acho que às vezes nem é por parte de professor e diretor, às vezes é eles que são relaxados mesmo e se deixam, e se você não exigir deles de uma forma, eles poderiam não vir com o tênis, mas teriam que estudar mais para ter nota. Então todos eles começaram a usar tênis, aí com o tênis você vê que nem 20% da turma ia de tênis para aula de educação física. 90% no outro dia estava tudo de tênis no pé lá para fazer aula de educação física. Então são coisas que acontecem, que se às vezes a gente não impõe para o aluno, eles ficam jogados ali até o final do ano e vão ficar indo de chinelo de dedo para a escola. Ok. E o que eu entendo da educação física do começo para a educação física de hoje, a ideia da educação física do começo era promover o homem com vigor físico para suprir a necessidade industrial. Hoje, só mudou as palavras. Hoje se faz educação física com intuito esportivo. Hoje, tudo que se baseia em educação física é esporte. Hoje, em vez de a palavra não deveria ser educação física, deveria ser esporte. Porque em uma escola, você fala para os alunos de educação física. Viu? Se você perguntar ao aluno o que é educação física, ele vai saber te responder. Ah, é esporte. Então, a aula de educação física é esporte. Então, eu acho que a educação física é importantíssima, mas nós, profissionais, estamos denegrindo um pouco esse lado da educação física na escola. Em vez de nós optarmos por uma educação física saudável, competitiva também, hoje, infelizmente, existe tudo uma competição, a gente opta por uma educação física que o professor senta numa arquibancada, joga uma bola para os meninos, lê um livro, bate o sinal, ele recolhe a bola e vai embora. Pode? Eu discordo um pouco do que o colega colocou aqui agora sobre a educação física, ela está mais voltada para o esporte. Eu trabalhei em projeto durante um bom tempo, na área com projeto de segundo tempo, que é voltado ao esporte. Trabalhei também no Mais Educação e também estive com o professor, tanto durante o estágio, como também substituindo professores de educação física, tendo planejamento, vendo o que os pedagogos, que eu participei também de várias reuniões com a pedagoga, com os professores, o intuito da educação física, pelo menos nas escolas que eu passei e que eu vi, e que eu pude presenciar,
ela está mais voltada à área pedagógica, mais voltada ao lazer, mais voltada à socialização da criança. Pelo menos nas escolas públicas. Penso eu que por ter sido também em locais onde como é que eu vou explicar? O poder capital é inferior. Eu estive trabalhando em bairros de classe social inferior, classe social mais baixa, talvez também seja por isso, porque o intuito também desses projetos, o intuito da escola em si era tirar a criança daquele meio onde ele vivia, porque o meio onde essas crianças estavam vivendo é um meio onde o tio, o pai, ou é do tráfico, ou está matando, ou está fazendo aquilo outro, porque infelizmente não precisa ser lá não, porque até na classe média está acontecendo isso, e também na classe alta, porque a droga atingiu tudo. Porém, eles estão mexendo mais nessa área, na área mais pedagógica, sim. E vendo também, onde eu trabalho agora, com uma escola particular, que eu tenho, que eu posso vivenciar, eu posso presenciar isso, eu vejo que eu gosto muito de ver professores de educação física que trabalham com o maternal e o infantil. E também eu posso ver também o ensino fundamental 1 e 2 até o ensino médio. Então eu vejo como os professores estão trabalhando bem voltado mais naquela área de mostrar ao aluno o benefício da educação física. O benefício da educação física para eles. Estão trabalhando sobre sedentarismo, estão trabalhando, porque é o que mais tem, obesidade infantil, o porquê que vão fazer educação física. Eu vejo professores sentar na quadra e falar, ó, a gente vai fazer, vamos brincar disso hoje, porque se a gente só fica brincando no videogame, o que acontece? Eu como e engordo. E assim, de chegar e falar que antigamente eu brincava assim, vão pegar e vão vivenciando com as crianças aquilo. Então, para quem está vivenciando aquilo e para quem vivenciou tanto lá ou cá, é a gente que faz a diferença, é o professor que faz a diferença. E você não pode julgar todos os professores por um que vai lá, dá a bola e senta. Nem todos são assim. Carlinhos, quer falar? Eu acho que a educação física, ela evoluiu, né? Ela não mais é uma educação física engessada como a do passado, onde ela não se preocupava com o indivíduo, né? Hoje, a educação física de hoje, ela não se preocupa somente com o físico, né? Mas sim com o lado social, com o lado humano do indivíduo, né? E ainda ressalto que os cursos de hoje, né, estão bastante evoluídos no sentido do conhecimento científico, né? Em que ele dá para o professor a opção dele ser melhor, né, no sentido de estar fazendo o indivíduo pensante, né, estar fazendo o indivíduo refletir sobre a sua condição na sociedade. Dando uma complementar o que o Carlinhos falou, a educação física eu tenho notado que a atual, assim, que eu falo de alunos recém-formados, formados na metade da última década, eles têm realmente se preocupado com o intelecto do aluno, né? A questão também do porquê das atividades, a questão da saúde, da longevidade, da atividade física, conhecimento do corpo, e também não foge muito da higienização, mas é uma coisa um pouco mais moderna, como é encarada anteriormente. Então dá para perceber nitidamente que professores assim, recém-formados têm uma mentalidade mais voltada para a cultura do movimento mesmo do que para a parte dita tecnicista, né? Vou jogar para o dia de hoje, como o nosso colega estava falando ali, que o professor joga uma bola para os alunos. Eu vejo assim muito que precisa ver o interesse dos alunos e também a vontade do professor. Além do interesse dos alunos e a vontade do professor, acho que tudo se torna mais fácil. Acredito que uma aula interessante, planejada pelo professor, faz com que o aluno venha ficar próximo de ti. Isso, por exemplo, não porque eu sou professor de escola, mas professor de projeto. Agora eu voltei com o projeto novamente da Miss Martins depois de 3 anos. Eu vi uma coisa que eu achei muito bacana. Meus alunos falaram, poxa, que bom que você voltou.
a gente está precisando de você novamente, porque o que tinha aqui não servia. Então a gente sente lisonjeado. Eu acredito que todos os profissionais que queiram se dar bem, queiram sejam profissionais, eles têm sucesso na vida. Que tem uma coisa muito interessante: o mérito de um bom professor não vem por acaso. Ele vem através de planejamento, de esforço, vem através de ser amigo dos alunos. Eu acredito que a educação física precisa disso, principalmente nos dias de hoje. Paula? Que a educação física é fundamental, isso é fato, né? Pelo que todos falaram, a educação física fala a respeito do movimento, da alimentação, do corpo viril e do bem-estar, mas a gente tem que colocar que é uma coisa notória, que hoje também existem professores de educação física que são criativos. De uma sacolinha de champinha eles fazem um ótimo jogo, de uma bolinha de ping-pong eles fazem uma ótima brincadeira. Então, não só falar de jogo, eu como tenho experiência em treinamentos esportivos, eu não tenho muito contato com a escola, mas eu acho muito bonito. Hoje eu vejo em Guarapari que não só os professores, muitos professores rolam bola, mas eu vejo muitas pessoas criativas também, né? E essa criatividade é que a gente tem que ter consciência, como professores, a gente tem que ter consciência disso. Se a escola não há material suficiente para que a gente trabalhe, mas que pelo menos a gente crie alguma situação para fazer uma aula legal. O testemunho que serve para nós aqui, em termos de formação, né? A minha experiência agora como profissional de educação física na escola, terminei, voltei para o projeto, mas foi surpreendente. Acho que a educação física, pelo menos lá no interior, ela é bem vista mesmo, bem querida. A satisfação de você chegar na escola, você cercado pelos alunos no corredor, você vai chegar para substituir a professora na sala de aula, os alunos vêm em direção a você, te abraçam, isso te contagia. Então, para mim, foi uma experiência muito importante. Eu acho que o assunto é muito amplo, né? Temos aí para a gente discutir vários aspectos. Como a nossa colega falou sobre, eu creio que seja uma questão cultural, sobre nosso colega Criatividade. Jovem colocou, né, sobre a questão de tênis. Eu creio que seja uma questão cultural, porque nós sabemos que tem crianças que não gostam de usar tênis. Aí eu pergunto a vocês, tem lei, existe alguma lei que a criança tem que fazer com tênis? Eu acho que não tem. E tem a questão da criatividade, que é muito importante do profissional, né? Não ter seus conhecimentos metodológicos, mas você tira uma experiência, né, apurada, enfim, para estar desenvolvendo suas aulas, já ajuda bastante. Acho que tá legal. Complementando aqui o que o Fernandinho falou, a criatividade ela tem que vir acompanhada da percepção. A gente tem que perceber que ambiente que você está, né, na questão da avaliação, na questão da sua avaliação diagnóstica. Entender culturalmente como é que funciona esse ambiente que você está e, a partir daí, você usar a sua criatividade para desenvolver suas aulas.